Bem-vindos a mais um episódio do Undcast. Hoje estamos aqui com uma presença ilustre para falar sobre um tema bastante importante que é a segurança do paciente. E a gente vai abordar nesse episódio a segurança do paciente tanto no ambiente hospitalar como no cuidado domiciliar. E a gente sabe que é um tema bastante importante lidado hoje com a enfermagem, porque a gente aborda desde cuidado e prevenção da lesão por pressão, lavagem de mãos, riscos de queda, a gente tem diversos temas envolvendo. E para falar sobre esse tema aqui hoje, temos o nosso convidado Marcelo Derrou, especialista em qualidade e segurança do paciente e é um profissional que trabalha hoje numa instituição pública. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Marcelo, para a gente começar esse bate-papo, então, a gente segmentou essa conversa aqui em diversos temas e a gente queria começar esse bate-papo falando sobre prevenção de lesão por pressão. A gente escolheu muito esse tema porque faz muita sinergia com a Hartmann. A Hartmann tem diversos programas hoje de prevenção, um portfólio voltado para isso. Então, para a gente ouvir um profissional da área de segurança, vai enriquecer um pouco do que a gente prega para os nossos clientes e para os profissionais da área de saúde que atingem as nossas redes para receber essas informações, tá? Então, eu queria startar com uma pergunta, a gente vai deixar esse bate-papo bastante aberto, mas a primeira pergunta que é para direcionar a gente é: quais são as principais estratégias que você hoje utiliza no seu serviço para fazer a prevenção da lesão por pressão? E se você pudesse falar um pouquinho a diferença desse cuidado domiciliar com o cuidado hospitalar para a gente. Bom, antes de tudo, obrigado por estar aqui, a gente poder falar um pouquinho dessa vivência da gente, né? Mais do que a experiência, a vivência que a gente tem. Então, a gente traz dentro do núcleo de segurança do paciente, dentro do núcleo de qualidade e segurança do paciente, algumas estratégias, né? Algumas já são meio que pré-definidas ali, a gente tem alguns manuais do Ministério da Saúde, a gente tem alguns livros, algumas orientações que a gente já, então, procura seguir. Por exemplo, a mudança de decúbito, a orientação para a mudança de decúbito conforme a avaliação desse paciente. Então, na chegada do paciente, o ideal é você avaliar qual é o risco de desenvolver lesão por pressão. E aí a gente tem vários artifícios lá para a gente medir, mensurar e, então, apontar para uma determinada conduta ou outra. Da mesma forma, acho que na assistência domiciliar segue também com esse padrão. Então, avaliar esse paciente, o risco desse paciente, alto risco, médio risco, né, e baixo risco, e fazer as intervenções justamente para evitar que essa lesão aconteça. Dentro do hospital, a gente traz muito essa preocupação, porque assim, são muitos pacientes, né, uma unidade pública, então a gente tem um atendimento que é muito pesado, muito intenso. Então, hoje, enquanto núcleo de segurança do paciente, a gente traz como estratégia essa orientação, a educação dos profissionais, né, sejam médicos, sejam enfermeiros, fisioterapeutas. Então, a gente faz essa educação na prevenção, primeiro na avaliação e depois na prevenção. Utilização de alguma superfície específica, modificar as superfícies de acordo com o paciente. Até a avaliação de nutricionista, a gente chama o nutricionista, ele participa dessas avaliações. E a gente, então, faz ali a sugestão do tipo de cobertura, do tipo de superfície que a gente vai utilizar. E o acompanhamento rotineiro, né, diário, semanal, para a gente observar quantas lesões a gente observou, como está sendo feita a intervenção. Alguns pacientes dentro da unidade hospitalar chegam da rede de casa, digamos assim, e de casa ele já vem com a lesão por pressão. Então, nós já recebemos esse paciente com lesão também, e aí então tem uma outra tratativa, tem uma outra conduta. Mas basicamente é isso, e mensalmente a gente costuma apresentar esses relatórios. E a gente aponta esses relatórios e define ali, então, qual a melhor estratégia para aquele momento. Ou seja, tem momentos que a gente tem poucas lesões por pressão, então a gente entende que está sob controle, aquelas ações internas são suficientes, mas em alguns momentos a gente observa que isso foge um pouco ao controle, então a gente retoma ali as medidas de educação, as medidas educativas, controle das superfícies, como é que a gente avalia essas superfícies e dá seguimento, então, né, esse acompanhamento que é feito.
Duas coisas me chamaram a atenção na resposta. Você falou que vocês usam a primeira avaliação, uma escala preditiva, vocês usam Braden, algum Braden. Braden É o básico. Aí a minha pergunta é, e no domicílio? Vocês aplicam Braden? Tem funcionado? Como é que vocês usam isso no domicílio? Então, as nossas equipes de atendimento domiciliar, elas seguem hoje o mesmo padrão da gente, nosso mesmo padrão. Só que eles têm algumas dificuldades, porque às vezes a cobertura, a superfície onde o paciente fica, né, é uma superfície diferenciada, então não é adequada para aquele paciente. Muitas das vezes a gente pede até a própria unidade hospitalar para fornecer aquela superfície, um colchão pneumático, por exemplo, porque não há condição de adquirir, então a gente pensa nisso, porque esse paciente é um paciente que tem alto potencial de retornar ao hospital numa condição ruim. Então, a gente também aborda esse lado, né, mesmo que seja na atenção domiciliar, dessa forma. Treinamento das equipes e o treinamento para quem faz o cuidado em casa. Essa seria a minha próxima pergunta para você. Se existe um programa de educação para evitar que esses pacientes cheguem até as unidades hoje hospitalares já com a lesão. Sim, tem, mas não é um programa extremamente difundido. A gente trabalha com as nossas equipes. A gente gostaria muito que isso fosse ampliado. As nossas equipes, né, de atendimento domiciliar, elas recebem esses treinamentos e elas acabam transmitindo esses treinamentos àqueles que vão ficar fazendo aquele cuidado, né, mais ostensivo, aquele cuidado direto ali com o paciente. Então, a gente tem tido bons resultados, porque os pacientes que retornam ao hospital, não por necessidade de emergência, de urgência, mas para um retorno, né, para uma avaliação, a gente observa que tem tido sempre um bom conduto. A gente tem um SUS que prega o cuidado preventivo, né? A gente sabe que o cuidado ainda no Brasil é um cuidado curativo, né? Entendi. E se a gente tivesse um programa, minha pergunta do programa é porque se a gente tivesse um programa muito bem instalado hoje na atenção básica, né? O quanto que a gente evitaria de chegar nas unidades de saúde já com esse tipo de cuidado, né? Porque a gente pega o consenso de prevenção, a gente vê que eu preciso ter mudança de decúbito, igual você falou, eu preciso ter uma superfície de suporte adequada, mas aí a gente cai, qual a superfície de suporte adequada? É um viscoelástico ou um pneumático, né? Então, assim, já não são colchões acessíveis de maneira para um paciente qualquer comprar, né? Qualquer pessoa vai lá e compra numa cirúrgica, né? E talvez os programas incentivarem mais o governo distribuir esse tipo de conduta como um cuidado preventivo mesmo, né? E porque as pessoas acham que você coloca um curativo multicamadas e está resolvido. Esquece que existe um bando de prevenção sendo instituído, né? Não é só isso. Legal. É importante ver que existe instituições públicas pensando nesse cuidado educacional. Para a gente é bem legal. A Hartmann tem um programa educativo que chama Prevenção em Ação, em que a gente leva o cuidado educacional, mas a gente ainda tem muita dificuldade de levar o programa para um cuidado domiciliar. A minha pergunta ela vem muito nesse sofrimento interno que a Hartmann tem, né? A gente quer levar isso para o cuidado domiciliar e a gente tem muita dificuldade de acessar um programa, profissionais que consigam trabalhar com isso. E é legal a gente conseguir enxergar que talvez esteja startando isso realmente para algumas regiões. Muito legal, porque assim, lá na unidade que eu trabalho, a gente implantou um núcleo de avaliação de tecnologias em saúde também, um NATES. Esse núcleo de tecnologias, ele não observa só a tecnologia dura, o produto direto, mas essas tecnologias que vêm justamente para dar esse suporte. A gente tem trabalhado bastante isso e, assim, sem dúvida, seria um ganho para toda a rede SUS, digamos assim. Com certeza. Legal. Aí, migrando um pouquinho do tema agora, então, falaremos um pouquinho sobre risco de queda, que também é outro dificultador, né? Parece que quando a gente fala isso para uma pessoa que é leiga, né? A gente fala assim, risco de queda, mas se alguém cai, né? Realmente, e é algo muito, né? Que é problemático, né? Então, queria perguntar para você, para direcionar também, como que você avalia esse risco de queda nos pacientes? Se existe uma ferramenta, como é que isso é feito? Como que vocês mensuram esse risco e quais são as medidas para prevenir essas quedas, né? E aí, se existe uma adaptação, quando a gente fala em domiciliar e o cuidado hospitalar. Como é que é feito esse jogo entre intra e fora hospitalar? A gente atua hoje como estratégia, fazendo a avaliação logo na entrada, né, desse paciente, né, quando está no ambiente hospitalar. E aí a escala de Morse é uma escala muito difundida, uma escala utilizada, mas no Brasil tem uma escala que é uma escala nacional, que é a escala de SAC. A escala de SAC ela é muito mais objetiva, muito mais simples de ser avaliada, e muito mais adaptada à atenção domiciliar. Então, dentro do hospital, você tem a escala de Morse, ela é bem complexa, tem vários pontos. Para quem faz todo dia, é fácil, mas
levar a escala de Morse para quem está no atendimento domiciliar é mais complicado. A escala de SAC ela é bem objetiva e também faz aquela variação, mostrando se o paciente tem alto risco de queda, baixo risco, não tem as intervenções. Né? As intervenções nós definimos dentro do hospital a questão da utilização de pulseira, né? Uma pulseira de alerta, como a gente tem, a identificação no próprio leito do paciente alto risco de queda, baixo risco de queda, então quem chega ao leito do paciente já entende que esse paciente tem um risco de queda importante ou menor. Dentro das unidades, da unidade cirúrgica, né, do centro cirúrgico, existe alto risco de queda, apesar de a gente falar, não, centro cirúrgico é tranquilo, tem um monte de gente, a chance do paciente cair é muito maior. Né? As macas, as mesas cirúrgicas, elas não têm grades, né? O paciente fica ali em algum momento meio que solto enquanto tem um ou outro fazendo, então a gente tem esse foco também. E nossa população é eminentemente, né, idosa, a gente tem ali uma grande quantidade de idosos chegando, então esses idosos, eles realmente, o risco de queda aumenta, e a gente então tem trabalhado muito isso junto a esses pacientes, os pacientes mais debilitados, que nós definimos lá, os pacientes que chegam pela cirurgia vascular, que ele já tem ali uma amputação, ele já tem uma lesão na perna, que já tem um problema para deambular, para andar. Os pacientes da hemodiálise, que a gente também realiza, então eles já saem muito debilitados da hemodiálise, ele já tem um alto risco de queda. E aqueles pacientes que chegam na nossa sala de trauma, na nossa sala vermelha, na nossa emergência, que às vezes está em uma agitação, Sim. Ele tem algum problema, algum distúrbio ali, e ele tem um alto risco de queda. Dentro do atendimento domiciliar, o cuidado que a gente informa, né, que a gente leva para eles, é o cuidado com aqueles básicos. O tapetinho do chão, o cuidado para não tropeçar, o chinelo, o sapato, sabe, o calçado. Isso promove muita queda. A gente geralmente vem, eu fui calçar o chinelo, na hora que eu abaixei, ou seja, abaixou, era hipertensa, tinha algum problema, acaba caindo, ou seja, sentado, ele acaba caindo. Então, a gente orienta, né, a equipe orienta quem está na casa, às vezes o próprio paciente, quando ele tem um autocuidado preservado, ele consegue ter o próprio autocuidado. Então, a gente faz essas orientações, mas assim, a gente não tem visto o paciente chegar, né, das nossas equipes de atendimento domiciliar, mas muitos pacientes chegam sim porque caíram na rua, no transporte, nas calçadas, nem simplesmente andando na rua, tropeçam e caem. Esses são os nossos. E essas orientações em domicílios, boca a boca, ou vocês têm algum folheto informativo, algum material? Tem sim. O pessoal do atendimento domiciliar, ele tem o que eles chamam de cartilha, cartilha para o atendimento domiciliar. Então, eles entregam, mas mais do que entregar isso, a gente frisa muito. Não adianta você entregar um papel e, às vezes, a pessoa que está lá no atendimento domiciliar não consegue ler, não consegue entender aquilo que está ali. Então, o treinamento, digamos assim, né, a orientação do profissional de saúde para quem está em casa é o que é mais importante, é o que a gente mais prima. É pequeno cuidado, né? Tira o chinelo, tira o tapete, para de pôr tapete na casa, Exatamente. Né? E a gente sabe e o idoso é complicado, porque você fala que vai tirar o tapete do idoso, você fala pra minha avó que eu vou tirar o tapete da sala dela, ela morre, entendeu? Não quer. Mas eu vejo que como é difícil para eles mudar, né? Degraus, desníveis, casas mais antigas, que existem muitos desníveis, né? É bastante interessante esse papo aí. Vale muito a pena levar isso para qualquer lugar, porque pequenos degraus levam o idoso principalmente a cair. Então, vamos prevenir. Então, Marcelo, dando continuidade, vamos pro próximo tema, que eu acho que é o tema mais robusto dessa parte de segurança do paciente, porque eu acho que ele envolve talvez os outros todos e mais toda a complexidade da cirurgia, né? A Heitman também entende isso, e a gente tem um programa específico de prevenção para centro cirúrgico, de posicionamento. Porque faz sinergia com o nosso portfólio, mas a gente sabe que existe infinidades de produtos no mercado, tecnologias envolvidas, soft skills, né, as habilidades ali de você realmente saber fazer educação. Então, para isso, a gente queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre quais são os pontos chaves de um protocolo para uma cirurgia segura,
que você acha que são ali os chaves, isso precisa ter, tá? Para que sejam fundamentais para a segurança do paciente, tá? E depois falar um pouquinho sobre se você já encontrou os desafios para esse protocolo, que eu acho que é uma pergunta até retórica, né? E se existe alguma coisa que a gente consegue fazer ali para superar esses obstáculos para a segurança do paciente dentro do centro cirúrgico. Centro cirúrgico é realmente um grande desafio, né? Centro cirúrgico tem, ainda mais, por exemplo, na unidade que eu trabalho, não tenho cirurgia cardíaca, não tenho cirurgia robótica, mas não importa, a cirurgia mais simples já traz grandes riscos para esse paciente. Então, avaliar esses riscos inicialmente é o que a gente tem feito ultimamente lá. Então, a análise de riscos, ela está presente ali o tempo todo no centro cirúrgico. Agora, um bom checklist, como a gente fala, né, de cirurgia segura, ele tem lá todos os seus passos. A gente não pode bypassar, não deve ser pulado nenhum passo dali. Então, um bom preparo cirúrgico, pré-cirúrgico, ele é importante. Então, preparar esse paciente para chegar até o centro cirúrgico de forma, né, perfeitinha, identificado, né, ali sem nenhum adorno, pronto para entrar. Centro cirúrgico, identificação do início ao fim do processo. Então, entrou, a identificação tem que ser feita, a lateralidade tem que ser demarcada, né? O alvo cirúrgico tem que estar muito claro, muito evidente para todo mundo. Para o paciente, que é o principal, né, envolvido na história, ele tem que saber, ele tem que identificar qual é o lado, o que ele vai operar. Lógico, se ele tiver esse nível de consciência, né, para responder. Parece piada pronta, mas existe muito cirurgia de joelho errado, pé errado, perna errada, braço errado, né? Não funcionou um lado e era o outro, enfim. Então, o próprio paciente, ele sinaliza que ele vai operar, qual vai ser o alvo da cirurgia. E aí a demarcação que veio da enfermaria para o centro cirúrgico é confirmada pelo enfermeiro e depois dentro de sala confirmada pelo anestesista e pela equipe. Então, isso aí para a gente é fundamental. A gente entende que essa parte da segurança do paciente, isso não pode falhar. E além de outras partes que são também muito precisas, né? A questão da antibiótico-terapia, fazer a profilaxia, né, antes da incisão cirúrgica, 60 minutos, né, o tempo anterior à incisão cirúrgica, o preparo desse paciente direto na mesa cirúrgica. Então, se ele está no posicionamento adequado, a gente tem muita preocupação com as cirurgias que a gente faz em decúbito ventral. Então, a posição do rosto, a estabilização desse paciente para evitar justamente aquelas lesões por pressão que a gente, infelizmente, no passado a gente já observou em outros lugares. Uhum. Então, a gente hoje tem uma preocupação muito grande com esse paciente. Então, antes da incisão, saber se a equipe toda está pronta, se não está tudo prontinho, tudo redondo em termos de equipamento, de material, clareza na cirurgia, né, porque às vezes entra na cirurgia, quando é uma cirurgia de emergência, né, você não sabe muito bem o que está ali, então é de emergência. Então, uma laparotomia, você vai abrir e vai observar, vai entender o que está ali. Quando não, você tem que ter feito todo um rastreamento, todo um acompanhamento, seja por exames, seja, enfim, tem que ter feito esse acompanhamento e ter certeza do que vai ser feito. E a equipe cirúrgica está bem antenada, está bem interligada, digamos assim. Então, anestesista apostas, estou passando passo a passo, claro, né, de como a gente vivencia isso lá. A gente está modificando algumas coisas, a questão das placas dentro da sala, com a definição de toda a equipe, do que vai ser feito, tudo bonitinho. A gente está num processo de mudança lá, mas o checklist cirúrgico ele é muito bem feito, tem que ser muito bem feito. Então, antes da incisão, depois, quando o anestesista, quando finaliza a cirurgia, o anestesista então encerra toda a parte dele também, porque a cirurgia correu bem, tudo tranquilo, mas tem anestesia, né, que às vezes complica, né, o pós-anestésico. Então, a gente também tem um olhar bem específico para isso. Então, lembrar das etapas que são bem clássicas, né? O sign-in, o time-out, o sign-out, aquelas etapas que já são definidas, né, quase que de forma obrigatória para todos. E, então, o acompanhamento desse paciente no pós-operatório, ou seja, na recuperação pós-anestésica, ali aquelas 2 primeiras horas, aquele período, e é onde o paciente
tem risco de queda, porque ele está voltando da anestesia, ele tem algum risco, alguma complicação pode acontecer. Então, a gente está ali com esse olhar. Tem também a questão de fazer um checklist do pós-operatório. Então, esse acompanhamento pós-operatório é feito com o próprio anestesista que fez a cirurgia, que acompanhou a cirurgia, e mais um enfermeiro e um técnico que são específicos. Então, o olhar para a segurança desse paciente, ele é feito por essas três, né, na verdade, essas três figuras que ficam ali. Então, a identificação desse paciente, que em algum momento pode ter sido retirada no centro na sala de cirurgia, vai ser recolocada, e depois a recondução desse paciente até o leito. Então, sempre orientando quem recebe lá na enfermaria, que esse paciente passou por uma cirurgia assim. Então, todo o desenrolar da cirurgia é passado para aquele que está lá na enfermaria recebendo esse paciente, que normalmente é o enfermeiro. Eu não sei se o conceito da cirurgia, por ser a parte mais antiga, né, da medicina, ela já é mais avançada nesse quesito de checklist, cuidado. A gente vê um preparo muito bem feito. É óbvio que existem instituições que ainda estão muito fora de alguns padrões, mas hoje eu cito a maioria, está tudo muito bem definido, né? E a gente trabalha muito com prevenção dentro do centro cirúrgico. A Hartmann tem alguns consensos envolvidos com os nossos projetos. Então, a gente tem uma parceria com a Escala Elpo, né? Com a certificação Elpo da Camila Mendonça. A gente tem até uma tecnologia, assim, uma leve dura ali dentro do nosso país, né? Com uma escala preditiva para lesão de pressão. Além dessas escalas, além desses conceitos que a gente já conhece, existe alguma tecnologia hoje, vamos pôr nova, né? Que tem ajudado essa segurança do paciente dentro do centro cirúrgico? Ou você vê que é muito mais a utilização do que a gente sempre teve, as pessoas estão tendo mais consciência de utilizá-las? Assim, a Escala Elpo, a gente até teve prazer de ter a Camila falando com a gente lá no hospital uma vez, num evento que tivemos. A gente ainda não implantou, mas, como eu disse, a gente está num processo todo de mudança. Então, e isso é contínuo. Quando a gente fala de qualidade e segurança, lembrar que melhoria contínua é o que a gente busca. Então, hoje a gente tem treinamento das equipes como assim, um grande trabalho, a grande ferramenta que a gente tem para melhoria e para segurança cirúrgica desses pacientes. As escalas, elas realmente dão muito suporte, elas orientam muito a gente, e é o que eu costumo dizer sempre: se tem um protocolo, o protocolo não é para engessar, o protocolo é para nortear, o protocolo é para direcionar. Então, hoje, a questão da educação ela tem sido muito presente para a gente e ela tem funcionado bastante. Junto à educação, a gente tem a questão das notificações de falhas. Porque quando a gente entende que houve uma falha, se eu entendo que aquilo ali é um erro, eu preciso corrigir. Exato. Se eu não entendo que é um erro, vai passar despercebido e vai chegar ao paciente, né? Naquela ideia do queijo suíço, eu não criei barreiras para chegar, para proteger esse paciente. Então, hoje, as notificações, por menores que sejam, poeira em cima, isso para a gente é uma notificação, isso é um evento que a gente precisa avaliar. Não é um evento adverso, mas é sim uma falha que a gente precisa intervir e é onde a gente tem trabalhado bastante também. Então, qualquer notificação para a gente, ela é investigada, ela é analisada e a gente tenta devolver isso para quem está lá na ponta e levar realmente mudança daquele processo. Centro cirúrgico é bem legal. Centro cirúrgico daria um dia só pra gente ficar falando sobre centro cirúrgico, né? Se a gente pegar as fases do pré, durante, pós-operatório, a gente vai falar a tarde inteira aqui, né? Como último tema que a gente vai abordar hoje sobre segurança, a gente sabe que tem diversos tópicos, mas a gente consegue selecionar alguns pra gente falar hoje. A gente queria falar um pouco sobre segurança medicamentosa, que é algo também que a gente vê ainda alguns relatos, sai alguns noticiários de aplicação de remédio errado, uma medicação que acabou sendo utilizada de maneira incorreta, e além de toda a outra segurança que a gente tem no dia a dia, um extravasamento, um tipo de punção. Então, vamos tentar trazer um pouco sobre essa segurança medicamentosa, que é extremamente importante, tanto intra como home care, a gente falar, né, intra-hospitalar ou home care. Então, queria que você pudesse fazer para a gente um pouquinho quais são as práticas hoje utilizadas para a segurança medicamentosa nesses pacientes. E quando a gente vai para home care, a gente sabe que aí foge um pouco de um padrão hospitalar, né? E como que isso é no home care, né? Como que essas orientações elas acontecem? Como que a gente pode minimizar os erros dos pacientes que estão sendo administrados intra-domicílio? Tá. Bom, nossa vivência hoje de
de medicação segura, né, que a gente gosta de chamar lá no hospital, vamos fazer nossa medicação segura. Aí até os farmacêuticos brigam comigo. Eu falei, não existe medicação, Marcelo. Eu falei, eu sei, mas é o que a gente fala o tempo todo, e eu tenho até me corrigido, eu falo medicamento seguro, medicamento sendo administrado de forma segura, e aí a gente puxa por essa brincadeira de não é medicação, é medicamento. E aí então a gente começa a perguntar, você entende o que é o medicamento, para que ele serve, isso para o nosso profissional. E aí tem todo aquele amparo da farmácia hoje, da equipe de farmácia, né, os farmacêuticos, montando toda uma tabelas de diluição, montando todo um arsenal educativo, um arsenal todo de material mesmo, para que todos possam consultar em qualquer dúvida, inclusive o próprio farmacêutico. Hoje a farmácia clínica está começando dentro da nossa unidade, lembrar que é uma unidade pública. Uhum. Então a gente tem algumas dificuldades, mas a gente tem tido bons resultados, principalmente depois que a gente participou do projeto Lean. Então a gente trouxe a metodologia Lean para dentro do hospital, então aquela ideia de trabalhar qualidade, trabalhar eficiência num processo enxuto. Então a questão da medicação hoje, do medicamento, né, seguro lá para a gente, ela envolve muito a questão também dos dispositivos que a gente vai utilizar. Uhum. Então eu tenho dispositivos intravenosos que são periféricos. Hoje a gente já tem o periférico de inserção, né, profunda, que é o PIC, a gente já tem os PICs, a gente já conversa, falar de midline, a gente já pensa em outras tecnologias, mas mais do que isso, a gente tem trabalhado, a gente está montando um protocolo, na verdade uma equipe de acesso, que a gente entende que o acesso venoso ele é fundamental. É o extravasamento do medicamento, é o tempo de permanência desse acesso, isso interfere muito. Então, o medicamento vai ser feito? Vai, mas tem todo o rigor com relação ao medicamento, que aí a equipe de farmácia, a equipe de farmacêuticos tem montado materiais para a gente divulgar junto aos nossos profissionais, que é o nosso maior mote nesse momento. Então, os acessos venosos, além dos acessos profundos, né, dos cateterismos profundos, a gente tem tentado trabalhar essa questão do acesso periférico, inclusive como uma forma de deshospitalizar esse paciente. Para atenção domiciliar, a gente hoje já recomenda a utilização do PIC. E aí, assim, tem que implantar esse PIC porque ele vai precisar fazer mais um mês de medicamento, né, de antibiótico terapia. Um acesso venoso simples, né, periférico, não suporta, não sustenta. O PIC é algo que, ainda bem que está entrando, né? Porque eu me formei em 2009 em enfermagem. E na época era uma coisa assim, se você quisesse aprender PIC, você tinha que pagar um curso, você tinha que sair da cidade e fazer um curso super especial. E a gente vê hoje o PIC vindo assim, estando em tudo quanto é lugar, super disseminado, né? Bem presente hoje. Então, os dispositivos valvulados, que é outra preocupação que a gente tem. Então, a gente conseguiu colocar dentro da nossa unidade um protocolo onde somente dispositivos valvulados ou dispositivos com segurança para evitar extravasamento, para evitar, né, que haja coagulação dentro do catéter, enfim, para prejudicar aquele paciente. Não pode prejudicar. Aí a gente, por acaso, num período aí crítico, a gente ficou com um dispositivo que não era bem legal a válvula, né, ele não retinha bem o sangue, mas as críticas foram absurdas para a gente, assim, vocês deixam esse material. Eu falei, olha que interessante, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós não tínhamos nenhum dispositivo valvulado. Hoje você já briga pela qualidade do valvulado que a gente está recebendo. Isso já é mudança de cultura. E não só para quem vai administrar, né? A equipe da farmácia, né, os farmacêuticos, eles também brigam muito com a gente por isso. Então, a gente tem todos os dias no nosso huddle, a gente faz huddles diários, e eles pontuam os medicamentos que a gente não tem, os que estão em baixa, substitutivos, e junto com a CCIH. Então, o medicamento, farmacêutico, a equipe da CCIH trabalha muito junto com a equipe da segurança do paciente. Substituição de medicamentos, substituição de terapias propriamente ditas e a substituição de tecnologias para punção. Hoje, esse tem sido o nosso grande
grande trabalho lá enquanto núcleo de segurança do paciente, qualidade, e também fazendo busca de novos materiais, de novas tecnologias para chegar até os pacientes. Incorporação de novos medicamentos, incorporação de novos métodos de análise. Então, a microbiologia tem recebido um aporte muito grande lá de pessoal, de material, né? A gente tem trabalhado bastante isso. A gente não tem feito só faça o medicamento e está pronto. Não, a gente tem realmente analisado bastante. A questão da sepse nos chama muita atenção, então é uma briga que a gente tem. Então, entrar com o antibiótico certo, no momento certo. Então, isso é segurança também para esse paciente, é segurança medicamentosa para esse paciente. Muito bom. Eu acho que, resumindo um pouco aqui, para a gente finalizar, olhando os temas, assim, me chamou um pouco a atenção. Talvez, nem todo mundo sabe, mas temos pessoas atrás das câmeras aqui, né? E tem pessoas aqui atrás das câmeras que talvez não são profissionais da área da saúde e talvez não tenham noção de quanto isso é trabalhado no hospital, né? Se preocupar com uma queda, se preocupar se o remédio está sendo utilizado de maneira correta, todo esse sistema que envolve, e nós estamos falando de um núcleo, né? Quanto que é complexo lidar com a segurança do paciente, né? Então, Marcelo, eu acho que o que você trouxe para a gente hoje é válido tanto para os profissionais da área da saúde, mas eu também vejo isso aqui com um público leigo, olhando e entendendo o que realmente é a importância para o núcleo de segurança do paciente para dentro de uma instituição. Então, eu queria te agradecer, em nome da Hartmann, essa gravação desse episódio com a gente. Foi muito legal esse bate-papo. Acho que é um bate-papo novo para a gente. A gente tem falado muito sobre lesão, feridas, e eu acho que esse tema vai trazer abranger um pouco mais da importância da segurança do paciente, tanto para o pessoal que trabalha com o intra-hospitalar, quanto o pessoal do home care. Então, muito obrigado pela presença. Tá, eu que agradeço muito, né, a oportunidade da Hartmann para poder trazer um pouquinho da nossa vivência. A gente traz ali realmente a segurança do paciente muito a sério. Dentro do hospital que a gente trabalha, a gente tem realmente investido muito nisso. Só assim, em termos rápidos, eu tinha uma equipe, ou seja, era uma pessoa que trabalhava dividindo atividades com o núcleo de segurança. Hoje a nossa equipe tem 8 pessoas, são 4 médicos e 4 enfermeiros. Então, isso a gente mostrou a importância de investir na segurança do paciente. Então, a alta gestão abraçou e aí tem abraçado também a questão das tecnologias, da qualidade para a segurança do paciente. Isso é importante. Então, fica a dica também para quem é leigo, né, procurar saber, procurar conhecer um pouco mais sobre segurança do paciente, que é direito de todo mundo. Legal. Esse foi mais um episódio do Undicast. Para mais informações, sigam as nossas redes sociais. A Hartmann apoia, cuida, protege.